nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Ou seja, você não vai se livrar dos impostos, ok? Cabe você administrar, pagar pouco, médio ou muito imposto, ok? Quero dizer também que o conceito de gestão tributária é fundamental, tanto quanto o conhecimento que você tem na sua profissão. Se você não fizer uma administração na vida tributária sua, seja ela como funcionário, seja ela como sócio de empresa, você vai ter muitas dificuldades no futuro. Como diz o professor anterior, com certeza vai ter um mau humor. Imagina você mal financeiramente, impostos atrasados, realmente o humor vai embora, entendeu? Quero colocar também que é o seguinte, isso tem que ser feito antes de tudo. Não adianta vocês chegarem, depois que você escolher uma forma de tributação, depois você voltar atrás. Até porque, quando você paga o primeiro imposto, você já escolheu. Lá na frente você vai entender por quê. Porque nós temos várias formas de tributação no mercado. Ou seja, você sendo funcionário, abrindo uma empresa, você escolheu aquela forma de pagamento, você não tem como voltar atrás. Tem que ficar o ano todo pagando a respeito disso daí. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, um perfeito entendimento sobre os impostos que incidirão sobre a sua atividade empresarial, a maneira como são calculados e sobre qual base incidem, aliados ao conhecimento do seu próprio negócio, que é o bom atendimento, como o professor falou anteriormente, são ferramentas essenciais para o sucesso de qualquer empresa, ok? Vamos às exatas, né? Contabilidade sempre tem cálculos. Então, quando você se forma, pega o CRM, começa a vir os convites para você trabalhar. E um deles é você ser funcionário, ok? Só para passar algumas informações, um médico, ele não pode ter o piso salarial dele, ele é o mínimo de R$ 4.554 por 20 horas semanais de trabalho. Aí vem as férias remuneradas, como 1/3, 13º, fundo de garantia e a cobertura de doenças e acidentes pela Previdência Social, ok? É lógico que esse é o piso, né, da categoria. Se você olhar no desconto de imposto de renda, obviamente você vai estar lá na última linha, até porque o piso é esse daí. Olha lá a alíquota, 27,5% de imposto de renda, ok? Isso é assustador, né? Às vezes muita gente, nós estamos em pleno período de imposto de renda, a hora que vai entregar o imposto de renda, ele fica desesperado. Como tem alguns colegas de vocês que, sinceramente, dá dó. Você vive trabalhando, trabalha, e às vezes você, para conquistar algo, né, como o professor disse, você fica sempre correndo. Trabalho mais para pagar mais, só que eu tenho que pagar mais impostos para sobrar mais. Ou você compra um apartamento e a prestação sobe, você tem que trabalhar mais, mas você tem que trabalhar muito mais, porque um percentual muito alto disso vai para imposto. Só para você ter ideia, eu coloquei um exemplo aqui, mencionando que você tenha um rendimento de R$ 30.000 mensais. Tá? Obviamente, você vai naquela última linha de 27,5%. Eu fiz um cálculo, vou usar óculos agora, estou naquela fase de transição. Usa e não usa, né? Então, dá 27,5 dá exatamente R$ 8.250. Aí, essa parcela a deduzir, que tem um lado, você desconta esse montante. Então, ou seja, 8.250 menos 869,36 te dá um valor para pagamento de R$ 7.386,64. Isso de imposto de renda. Depois vem o desconto do INSS. Você vai falar, nossa, 11%? Porque você está na última linha também. Aqui o cálculo é diferente. Você paga 11%, porém no limite de 5.189,82. Ou seja, você pega esse valor de 5.189,82
vezes 11%, que isso vai dar R$ 570,88. Somado com o imposto anterior, e somando esses dois impostos, vai dar R$ 7.951,52 exatos. Ou seja, uma média de 27% de imposto, isso você sendo funcionário. Veja bem, um detalhe interessante, vem essas obrigações e encargos do empregador. Olha bem, o empregador que te contratou, ele paga 13º salário. Esses valores são anuais, porém, você tem que fazer esse cálculo mensal para você ter uma ideia qual o custo médio de uma empresa. Então, o hospital, a clínica que te contratou, vai estar pagando, em média mensal, 13º, 8,33%, férias, com mais um terço de férias, corresponde a 12,12%, contribuições ao INSS, 27,8%, fundo de garantia, 8%, o total dos encargos diretos à empresa chega a 63,57%. Ora, só que isso não fica por aí. O custo da empresa ou do empresário, ele pode chegar a 116%. Por quê? Aí não está incluso rescisões. Se o funcionário ficou 1 ano no hospital, ele já tem 3 dias a mais de aviso prévio indenizado. Se o funcionário tem 45 anos, ele tem 1,5 vezes o salário dele de custo para o hospital. Se o funcionário aposentou na empresa, aposentou no hospital, ele tem 1,5 salário dele de benefício. Aí vem anuênios e assim por diante. Quando você despede um funcionário, você tem 50% de multa do saldo do fundo de garantia. 40% para o funcionário e 10% para o Lula, que foi ele que inventou isso daí. Então, ou seja, ele chega a 116%. E que eu peço uma atenção especial nisso, é que você abre uma clínica e você tem um funcionário, seu custo é esse. Não só como você é funcionário, e o custo do hospital é isso, serve como seu funcionário também numa futura clínica que você vai abrir. A outra opção é a empresa. Gostaria que vocês vissem, na realidade, cada empresa aberta, ela tem um ramo de atividade. Em cima do ramo de atividade são as alíquotas que são utilizadas. Parece bem complexa, mas vocês, no decorrer, facilitam. E no final vai facilitar também com a tabela que eu fiz. Veja bem, atividades de consultas e tratamento médico prestado a pacientes externos, exercidas em consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica, clínicas médicas, clínicas oftalmológicas e policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas de empresas, centros geriátricos, bem como realizado no domicílio do paciente. Atividades de unidades móveis fluviais equipadas apenas de consultório médico e sem leitos para internação. Veja bem, especificamente neste ramo de atividade. Aqui não tem hospital, aqui não tem clínica de cirurgia, aqui não tem UTI móvel. Tá? Nesse ramo de atividade, ele pode ser Simples Nacional. Todo mundo deve ter visto, às vezes na televisão, que o Simples Nacional, ele simplifica a alíquota, é uma alíquota bem menor, mas varia muito. Só para você ter uma ideia, ela tem um anexo 1, anexo 2, cada anexo que vai passando são alíquotas que vão subindo. Essa categoria de vocês estão na alíquota 6, ou seja, uma das mais altas. Então, muitas vezes, não compensa ser optante pelo Simples. Entendeu? Aqui está o fundamento legal. Vamos para a tabela prática, para você ter uma ideia. Olha lá. Opa, melhorou um pouco, né? De 27%, nós, nessa tabela de até R$180 mil de faturamento nos últimos 12 meses,
você paga 16,93% de impostos. Mas no nosso exemplo, que é de R$30 mil mensais, você chega a R$360 mil anuais. Ou seja, vamos classificar que a alíquota seja 17,72%. Ok? No lado direito, são os impostos que você pagaria em separado. Como você é simples, você paga um único imposto e o próprio governo redistribui aos órgãos competentes. Então, ali você vai ver imposto de renda da pessoa jurídica, PIS, PASEP, contribuição social, lucro líquido, COFINS e a contribuição previdenciária. Então, ou seja, estão distribuídos ali 14,93 e ISS é o imposto da Prefeitura Municipal. Aqui em São Paulo, Grande ABC, Osasco, Guarulhos, todos obedecem uma alíquota de 2%. Isso tem que se atentar ao município, que é uma lei municipal. Em São Paulo, por exemplo, antigamente era 5% e especificamente para médico passou para 2%. Ok? Mas se vocês atentar, já é uma baixa considerável, de 27% para 17,72%. Próximo passo, vem o lucro presumido. É uma outra forma de tributação. Qual a diferença do simples? Que vocês vão pagar as guias em separado. Ok? Então, por exemplo, a forma de cálculo ali, presunção de imposto de renda da pessoa jurídica, 32%. Então, você pega, no nosso exemplo, 30 mil, calcula 32%, a base de cálculo calcula 15%. Por uma forma prática, é a mesma coisa de você calcular 4,80% em cima do faturamento. A contribuição social também é da mesma forma. O governo estima-se que 32% do seu faturamento é lucro. Então, ele tributa em cima, 9% em cima dos 32%, que é a mesma coisa que calcular 2,88% direto. PIS não tem segredo, que é 0,65% em cima do faturamento, COFINS 3% em cima do faturamento e o ISS 2% em cima do faturamento. Isso corresponde a 13,33%. Já é a metade de que você pagaria como funcionário, correto? Além disso, só para vocês terem uma ideia, se você perceber, eu fiz até um cálculo separado, se você calcular, naquele exemplo do Simples, com esse, nós temos uma diminuição na alíquota de R$ 4,39, 4,39%, que em R$30 mil corresponde a R$ 1.317 por mês, que por ano dá uma redução de R$ 15.804. Só para vocês terem uma ideia, o que é vocês verificar a forma de tributação, como é fundamental. Nessa outra parte, ela entra exatamente aquelas outras atividades que não foram inicialmente dizidas. Que eu disse. Ambulatorial, cirurgia, realização de exames e UTI móveis clínicas. Essa situação é onde que você tem uma boa redução. Ou seja, em vez de você pagar 4,80 de imposto de renda, você vai pagar 1,20. Em vez de você pagar 2,88 na contribuição social, você vai pagar 1,08. Então, por isso que os hospitais eles pagam uma alíquota bem menor. Ou seja, ela chega a 7,93. Aí vai do quê? Quando você for abrir uma empresa, ser analisada, muito bem instruída, pesquisada, porque corresponde ao seguinte, você pode enquadrar nesse ponto. Vamos imaginar que você abre uma clínica e você começa a fazer algum tipo de cirurgias, você tem a liberação da Anvisa, você consegue enquadrar no CNAE da Receita Federal e pagar sobre essa alíquota. A importância da contabilidade numa empresa na área médica. Veja bem, Prolabore. O Prolabore, para quem não sabe, é o salário do sócio da empresa. Ou seja, você tem um salário por mês. Se é dono da empresa, você não pode chegar e pegar o dinheiro que está entrando simplesmente e vai utilizando. Não.
Você tem que ter um salário. E esse salário, ele é tributado, ok? Se você não fizer a contabilidade deles, você tem uma tabela de distribuição. Que você tem que pagar 27,5% de imposto de renda, tudo aquilo que você tira da sociedade, da empresa. Você tem que pagar 20% de INSS e uma série de situações. Quando você, no nosso exemplo aqui que eu fiz, sempre utilizando 30 mil reais, fazendo com que você é simples, você calcula 32%, que dá 9.600. Você olha no passo 2, você calculando que no Simples dá 1.440 a parte do imposto de renda, não é todo o Simples. Depois, você subtraindo, você vai ter um resultado de R$ 8.160 de rendimento que você pode transferir para a pessoa física. O restante tem que ser tributado. Mas, se você fizer a contabilidade, você pega o faturamento, tira as despesas de impostos, as despesas do consultório, caso seja alugado, luz, água, e vai chegar a um rendimento líquido. Eu sugeri aí um rendimento em torno de R$ 23 mil. Nessa situação, você transfere para a pessoa física sem qualquer tributação. Sem contar que você está atendendo exatamente a legislação, que toda empresa tem que ser feita a contabilidade. Em cima disso, tem várias declarações que são entregues, e você, de um modo geral, atende a necessidade da Receita Federal. O que eu quero colocar, eu quero expor bastante, é um comentário que eu coloquei até em vermelho. Atenção, um aviso importante. Veja bem, ingressar como sócio em sociedade empresária já existente, sem o conhecimento do real estado em que esta se encontra, poderia trazer consequências graves em seu patrimônio particular. Veja bem, como o professor disse, quando você se forma, pega o CRC, vem várias propostas para você trabalhar. Você tem que analisar num todo, tanto na parte tributária, local de trabalho, porque geralmente, eu vou contar um caso que aconteceu com um cliente nosso. Ele, na ânsia de começar a trabalhar, para sair do patrocínio, né, começar a receber alguma coisa, ele aceitou de imediato trabalhar numa empresa. E essa empresa já existia há mais de 20 anos. Tá? E foi passado para ele que ele teria que entrar como sócio na empresa. Colocou lá o capital de 0,01%, é muito pequeno. Mas a partir do momento que ele colocou passou a documentação, assinou o contrato, registrou na junta comercial, transferiu na Receita Federal, ele passou a ser sócio da empresa. Passado alguns meses, ele teve uma penhora online da parte do dinheiro que ele tinha no banco, inclusive do carro dele. Por quê? O juiz entendeu que ele entrando, ele assumiu o ativo e o passivo da empresa. Aí o que acontece? Arruma advogado tributarista, custo, tempo, e ele menciona, faz uma defesa. Olha, eu sou sócio apenas de 0,01%, eu não sou administrador. No período que teve esse custo, ou essa ação trabalhista, que foi a revelia, eu não fazia parte da administração. Até entendo que realmente era desse jeito, mas tudo isso, a parte jurídica nossa é morosa, ela é demorada, é cara. Do jeito que ele recebeu essa penhora, ele arruma um advogado, ele faz a defesa, ele vai protocolar. Sabe quanto tempo demora para sair de uma sala até a sala do juiz? Meses. Enquanto isso, seu dinheiro está penhorado. Enquanto isso, seu carro está penhorado, você não consegue fazer nada. Entendeu? Isso, você recebe a notícia que foi indeferido o seu pedido de penhora. E aí? Resta você pagar. Teve uma família tradicional em São Caetano do Sul, e que dá até dó da pessoa.
Ou seja, a médica entrou e realmente a situação da empresa era crítica. Ou seja, era valores altíssimos, entendeu? De ações que tinham perdido, teve aquele problema de administração que realmente se delimitou a muito a situação dessas pessoas. Então, um cuidado especial nisso daí, porque qualquer situação que vocês entrarem depois é difícil. Tem mais ainda. Aconteceu outro caso que a pessoa entrou na sociedade, passou anos, e ele foi surpreendido também por penhoras, porque um juiz entendeu que penhorasse de todo mundo. Como ele não conseguia penhorar daquele sócio atual, aquele sócio que estava naquele dia, naquela época, na empresa, ele penhorou de todos que existiam no contrato social, desde a constituição da empresa. Feito isso, vai ele de novo, usar um advogado tributarista, fazer as defesas, delimitarem a tudo, tentar ver se conseguia reverter toda a situação. É difícil, depois que você tem bens penhorados, para você reverter essa situação. Custos de abertura de uma empresa. Você vai ter um custo em termos contábeis, tá? Porque da mesma forma como o professor disse anteriormente, existem honorários de R$400 médicos, como existem honorários de R$1.000 os médicos. Na abertura da empresa, vocês vão gastar em torno de R$1.300 a R$3.000. Esse é o custo de honorários contábeis, em média, para a abertura de uma empresa. Além disso, você tem algumas taxas do CREMESP. Então, quando você abre uma empresa, você tem que registrar no CREMESP. A inscrição hoje, que o capital é até de R$50.000, ela está na faixa de R$843. É um valor de R$843. Anuidade, R$487,50. Certificado, R$117. Um total, na abertura de uma empresa, junto ao CREMESP, é de R$1.447,50. Ou seja, só juntar os custos do escritório de contabilidade, mais o CREMESP, que você vai ter esse custo de R$1.447 só na inscrição. Depois é só a anuidade, que dá hoje R$487,50. Isso facilmente você verifica no site do CREMESP. Além disso, mencionando sobre a parte de empresas, atenção especial em termos de você abrir uma empresa, aliás, o que eu quero dizer em termos de simples, você não pode ter uma empresa. Se você é sócio de uma empresa e você querer abrir outra empresa optando pelo simples, você tem que atentar que soma-se o faturamento. Se você, às vezes, você não avisa um contador, ou você vai abrindo empresas sem qualquer tipo de controle, daqui a pouco você pega um fiscal da Receita Federal e você é surpreendido. Entendeu? Até fiz um curso tempos atrás a respeito que eu fiquei assustado com o que aconteceu com o Neymar. Não sei se vocês viram, se vocês atentaram, o Neymar ele foi fiscalizado e uma multa dele foi altíssima. Até porque foi colocado que ele houve uma sonegação devido a ele ter aberto várias empresas. Ora, se ele tem um benefício, ele pode abrir várias empresas optando pelo simples, como abriu o pai do Neymar, a irmã do Neymar e o próprio Neymar. A lei determina que você pode abrir várias empresas. A lei determina que você pode ter uma empresa optando pelo simples e também uma empresa pelo lucro presumido. Porém, tem que se atentar à alíquota. Se eu sou optante pelo simples em duas empresas, eu tenho um benefício de pagar uma alíquota menor, entre aspas, não no nosso caso, mas eu tenho que atentar que eu tenho que somar os dois faturamentos. Eu sou sócio de uma empresa, eu sou sócio da outra, então preciso somar o faturamento das duas empresas. Do outro lado, se eu tenho uma empresa optante pelo simples
a outra empresa eu posso ter no máximo 10% na sociedade. Então, sou casado, eu coloco 90% do nome da esposa e 10% da outra. Só para você ter uma ideia, eu não tomei cuidado nessa situação. E você abriu essa empresa, 50% de cada um na sociedade, lá na frente você recebe uma visita de um fiscal, uma notificação. Para você não ser surpreendido em relação a isso daí. Ok, pessoal? Eu vou até falar para a comissão, talvez tenha muitas perguntas, as perguntas são extensas, e verificar. Pode apresentar. Então, primeiramente, a gente agradece a sua apresentação, né? A primeira pergunta, como funciona a tributação sobre plantões únicos quando o médico não é funcionário fixo do local onde ele realiza o plantão? Não entendi, desculpa. Como funciona a tributação sobre plantões únicos quando o médico não é funcionário fixo do local onde realiza o plantão? Veja bem, dentro da legislação, ele precisa ter uma empresa aberta, né, um contrato de PJ para PJ. Não tem como você fazer um plantão simplesmente você não sendo, ou você é um funcionário ou tem um contrato de empresa. Exatamente. Entendeu? Então, ele entra nessa atividade como funcionário ou sócio de empresa. E se eu for sócio de empresa, ele vai entrar nessa tabela de tributação que nós temos aí. Passamos. Onde o médico pode buscar informações sobre contabilidade para sua prática? Veja bem, a mesma coisa que o contador vai atrás do médico, entendeu? Realmente vai precisar de um contabilista. Na maioria das vezes, os profissionais são bons e eu sugiro que nunca fique em funcionários, tá? Se tiver um escritório de contabilidade, converse com o contador, explique a sua situação, qual é o seu procedimento, qual a sua ideia, entendeu? Em relação a isso, que aí vai ter uma resposta mais exata em relação a isso aí. Mas não dá, tipo, internet, você vai tirar algumas informações básicas, porque é muito complexa a contabilidade. Todo dia muda a legislação. Todo dia está mudando. Hoje eu posso estar falando isso para vocês, está sendo gravado, daqui 6 meses assistir o vídeo, e essa alíquota não é essa mais. Foram aumentados os anexos, inclusive, hoje o Simples está limitado a 3 milhões e 600. Estima-se passando para 7 milhões e 200. Automaticamente vai se rescolonar todo esse percentual. Pedir para o senhor comentar um caso, do caso da Unimed, que cada médico que atendia pela Unimed no convênio era sócio da operadora. E a Unimed faliu e judicialmente começaram a retirar o patrimônio dos médicos. Pedir para o senhor comentar esse caso. É aquele caso que eu mencionei para vocês. Muita atenção em termos de aonde você aparece no contrato social como sócio de empresa. É aquilo que eu te disse. Você fica revoltado de ser penhorado algum dinheiro seu, ou carro, ou até bens, já vi casos, e você arruma um advogado, o advogado fica revoltado em cima disso daí, falando, não é possível, ele faz a defesa, o juiz não concede isso daí, porque ele entende que o pessoal da Unimed mexe com saúde e eles têm que ter, não pode ter uma perca financeira muito grande em relação a isso daí. E geralmente você vai ter uma batalha judicial muito longa em relação a isso daí. Tem que ter um bom advogado tributarista, repito, advogado tributarista. Não adianta você colocar um advogado trabalhista e tentar se defender, que você só vai complicar o caso. Porque tem muitos advogados tributaristas, às vezes, que me ligam perguntando informação de qual é a alíquota tributária. Quer dizer, ele não tem o conhecimento básico nisso daí. Então, se vou procurar um advogado para se defender, tem que ser tributarista. Ou seja, cada caso um caso. Tem mais alguma dúvida? A gente ainda tem algum tempo. A gente pede para falar no microfone pela gravação.
Então, seu Luiz, no caso de tributação de plantão único que a gente dá... Não estou conseguindo ouvir. Plantão único que a gente dá no começo do ano, eu não entendi muito a resposta. Cai naquela tributação da primeira tabela que você mostrou, né? De 7,5% por valor total, que geralmente não passa a margem dos 2 mil. Você está falando do plantão, você faz o plantão único, lá você utiliza, ou você vai ser registrado do hospital, que seja, ou você vai ter uma empresa aberta em relação a isso daí. Não pode, de maneira alguma, um hospital, uma clínica, fazer qualquer tipo de pagamento sem qualquer documento de contraverso, ou seja, uma nota fiscal. Mas o que você está colocando, deixa eu tentar voltar aqui, se você entra nessa tabela. Ou se você tem uma empresa aberta. Você está mencionando que você tem uma empresa aberta, é isso? Não. Não, nada? CLT. Não. Ah, CLT. Isso. Se você é CLT, se é funcionário da empresa, você vai cair naquela tabela que eu te disse lá. Ó. É porque, assim, as empresas pedem o PIS, o número de PIS, quando a gente dá... Não, mas ela está falando que se ela é funcionária, ela tem que trabalhar pelo menos um dia na semana, correto? Eu entendo dessa forma. Sim, mas a tributação é altíssima. Altíssima, é a pior de todas. Só para você ter uma ideia, você paga 20%, ou seja, o hospital já te calcula 20% de INSS e paga sobre a tributação de 27,5%. Chega nessa situação a 47,5% de custo para você. Então, na minha declaração de imposto de renda, eu tenho que efetuar a declaração do valor total que eu recebi. A declaração de imposto de renda, você vai prestar contas para o governo do que você gastou, o que você ganhou, menos o que você utilizou em termos de médicos, educação, aquela base, e você vai calcular essa diferença. Paguei muito, eu tenho a receber. Paguei pouco, vou complementar esse pagamento depois. Entendeu? Mas essa situação de autônomo é a pior situação que você vai optar. Mas tem então... plantão, eu sugiro que você abra uma empresa, ou você pega até a situação que acontece com a minha filha aí, às vezes de colegas emprestar a nota fiscal de um colega que já tem empresa aberta, que você vai pagar uma tributação bem menor em relação a isso aí. Então, assim, eles pedem o número de PIS e descontam já tem um desconto assim, eu fiz um plantão no PS Municipal da Maria Antonieta. Eles combinam um valor e eles já tributam diretamente para, não sei, acho que para a Previdência. 20%? Acho que é 20%, e caiu direto na minha conta. E já faz uma retenção de 27,5 também. Então, eu preciso declarar esse valor, sendo que foi descontado. Sim, na declaração de imposto de renda você declara. Você tem que apresentar todos esses recibos. Mas é a pior, tá? É a pior tributação que você escolhe nesse sentido. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Parece, gente, muito complexo, mas isso daí é questão de exercitar. Se no dia a dia você vai fazendo seus cálculos, analisando bem, tendo um profissional atrás de vocês que possa te ajudar bastante. De olho, eu sou igual o professor anterior, em termos de gestão, tudo que é de economia eu tô vendo, porque todo dia muda, varia muito em relações, hoje tem IOF, amanhã não tem, hoje tem alíquota de um imposto superior, amanhã diminui e assim por diante.